Método Fanart. O melhor método de desenho anime e manga do Brasil, e evolução de alunos apenas usando o curso. Link nos comentários e na descrição. Já para começar, se inscreva e dá like. Hoje vamos ver os casos mais bizarros sem solução. 1. O andarilho misterioso. Os misteriosos rituais de um morador de rua conhecido como Lederman chamavam atenção por onde ele passava. Uma vez ao mês, ele andava 580 quilômetros entre os rios Hudson e Connecticut. Com roupas modestas e calçados de madeira, ele dificilmente conversava com alguém e gostava de dormir em cavernas ou em florestas, porém, ele nunca ficava mais do que alguns minutos dentro de 4 paredes. Como mendigo, ao passar por estabelecimentos ele pedia comida, mas seu apetite fervoroso surpreendia todos ao redor. 2. O buraco sem fundo. Em 1997, um homem conhecido como Mel Waters relatou na rádio Coast to Coast AM que um misterioso buraco havia aparecido em sua propriedade em Kittitas County, Washington. Segundo ele, o buraco teria mais de 24 mil metros de profundidade, além do poder de ressuscitar animais em óbito. Waters disse ainda que o governo teria desapropriado suas terras e bancado sua transferência para a Austrália. Após jornais relatarem que ninguém chamado Mel Waters viveu naquela região, ele ganhou fama de homem instável. Porém, em 2008, o curandeiro Red Elk disse que conhecia o buraco e que aquilo era capaz de colocar fogo em gelo. 3. Comida estranhas no Titanic. No último dia das filmagens do filme Titanic, o diretor James Cameron se sentiu desorientado e começou a passar mal. Ao começar a vomitar, percebeu que era algo sério e, ao retornar ao set, constatou que não era o único com os sintomas. Diversos funcionários estavam vomitando, chorando e rindo estranhamente. 4. D.B. Cooper. D.B. Cooper, nome fictício, sequestrou o Boeing 727 da Northwest Airlines, em 1971. Para devolver a aeronave, ele pediu uma quantia de $200 milhares, crédito, U.S. Federal Government. Quando conseguiu o dinheiro, pulou de paraquedas do avião e nunca mais foi visto ou identificado. O caso é o único sequestro de avião sem solução da história da aviação dos Estados Unidos, crédito, U.S. Federal Government. 5. Manuscrito Voynich. O livro manuscrito e ilustrado contém um conteúdo incompreensível. Os especialistas acreditam que ele tenha sido escrito há cerca de 600 anos por um autor desconhecido. O manuscrito foi estudado por muitos criptógrafos, mas ninguém nunca conseguiu decifrá-lo. 6. Linhas de Nazca. As linhas de Nazca, no Peru, são diversas figuras formadas por linhas rasas no solo. Criadas pela civilização de Nazca entre 400 e 650 d.C. As linhas formam imagens como macaco, aranha, catavento, passarinho, árvore, sapo, beija-flor e várias outras. O mistério está por trás do significado dos desenhos. Não se sabe se eles têm a ver com religião, contagem de tempo, fertilidade do deserto ou até rituais. 7. Taozzum. Taozzum, o fenômeno ficou conhecido em 1991, na cidade de Taos, no Novo México, EUA. Por lá, parte da população local começou a ouvir um zumbido como o de um motor de carro, que vinha do nada. O ruído era muito baixo, mas igualmente irritante. Especialistas fizeram todo tipo de teste nos moradores e na região para chegar à causa do som, mas ela nunca foi totalmente esclarecida. 8. Criptos. Criptos, Jim Sanborn criou uma escultura cujo objetivo é mostrar como as coisas podem ser codificadas e resolvidas a partir de padrões e pistas. A obra conta com 4 mensagens enigmáticas, mas apenas 3 foram decodificadas. Atualmente, a escultura está na sede da Agência Central de Inteligência, CIA, no estado da Virgínia, EUA, e nem os agentes mais gabaritados da CIA foram capazes de decifrá-la. 9. O incidente Max Headroom. O incidente Max Headroom, em 22 de novembro de 1987,
Um hacker invadiu o sinal de duas emissoras de televisão da cidade de Chicago, EUA. Em uma das invasões, a transmissão do sinal da WTTW foi interrompido e um homem mascarado de Max Headroom, personagem fictício de inteligência artificial, invadiu a tela em frente a um fundo listrado. Durante o incidente, o homem falou frases desconexas, fez críticas a fatos da época, riu muito e chegou até a mostrar suas nádegas. Os responsáveis nunca foram identificados. 10. Transmitida desde a década de 80, a UVB-76 é uma estação de rádio de ondas curtas na Rússia que ficou conhecida como The Buzzer. O apelido veio do fato de a emissora transmitir apenas um bip, bip, bip monótono sob um chiado constante, 24 horas por dia, como se isso já não a tornasse misteriosa o bastante. Ocasionalmente, o sinal é interrompido por uma voz para anunciar números e nomes, aparentemente, sem conexão. 11. A inscrição de Shagborough. A inscrição de Em Staffordshire, na Inglaterra, há uma escultura com inscrições misteriosas que especialistas tentam decifrar há mais de 250 anos. A mensagem, DOUSVAVVM, já foi objeto de estudo de nomes como Charles Darwin e Charles Dickens. 12. Rongorongo. Descoberto na Ilha de Páscoa no século XIX, este é um sistema de glifos inteligível, atualmente espalhados por museus. Mais de 20 desses objetos de madeira foram encontrados, mas nenhum foi totalmente decifrado. 13. Stonehenge. Um dos pontos turísticos mais procurados da Europa, o Stonehenge ainda esconde muitos mistérios. Localizado no Reino Unido, a escultura é formada por círculos de pedras com cerca de 5 metros de altura e quase 50 toneladas. Até hoje ninguém conseguiu afirmar o motivo exato de sua construção. 14. Máscaras de chumbo. Em 1966, um garoto encontrou 2 corpos na vegetação do Morro do Vintém, no Rio de Janeiro. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram 2 homens usando capas de chuva e máscaras de chumbo. A investigação descobriu que os 2 tinham uma grande paixão por alienígenas e outros assuntos sobrenaturais. A perícia não conseguiu encontrar a causa-morte, não havia marcas nos corpos e nem indícios de substâncias tóxicas. Último. Monstro do Lago Ness. Mundialmente conhecido, o monstro do Lago Ness é uma suposta criatura aquática que vive no Lago Ness, na Escócia. O monstro tem a aparência de um réptil marinho, de pescoço comprido, que se assemelha a uma figura jurássica. O primeiro testemunho de encontro com o monstro é de 565 d.C., mas a fama da criatura continua até hoje. Ainda não há prova de sua existência, mas a ciência também não conseguiu provar que Ness não é real. Tchau, até o próximo vídeo.